irmãos em Cristo Jesus. Tem uma palavra que eu quero compartilhar contigo nesse dia de hoje. Eu estou aqui na igreja desde a madrugada, em oração, em clamor, em súplica diante de Deus, porque a vida de um homem de Deus tem que ser constantemente, irmãos, em oração. A gente podemos analisar a Bíblia e a gente vê que todos os homens que foram levantados por Deus, que eram guiados pelo Espírito Santo de Deus, esses homens, eles fizeram a diferença por onde eles passaram, mas eram homens que tinham um compromisso intenso com a oração e com Deus. E acredito eu que todos nós que servimos ao Senhor, que entendemos o chamado de Deus sobre as nossas vidas, devemos também se dedicar a uma vida a Deus, entendendo que o que Deus nos chamou é muito sério. A obra do Senhor não é feita de qualquer maneira. A obra do Senhor, ela é feita com dedicação, entendendo o chamado do Senhor. E eu quero estar compartilhando com os irmãos aqui hoje sobre uma pessoa, um servo de Deus do Antigo Testamento, por nome de Daniel. Daniel, aquele que, quando foi levado cativo para a Babilônia, mesmo estando distante da sua terra natal, das suas origens, ele permaneceu sendo fiel com tudo aquilo que lhe foi instruído e ensinado em Jerusalém. Mesmo ele estando na Babilônia, ele não vai corromper aos costumes da Babilônia. Diz o texto que ele vai assentar em seu coração em viver a vontade de Deus. Foi uma escolha de Daniel, foi uma decisão dele, porque a gente precisamos entender isso. Servir a Deus com dedicação, isso é uma escolha que nós devemos tomar. Viver uma vida de intimidade com Deus não depende de Deus, depende da nossa dedicação e do nosso esforço, para que assim possamos estar alinhado com o céu. É necessária dedicação. Daniel, mesmo estando na Babilônia, ele não vai deixar os manjares da Babilônia entrar no coração dele. Hoje, em nossos dias ordiernos, em nossos dias atuais, irmãos, nós vivemos em uma verdadeira Babilônia, aonde a gente estamos vendo que muitos atrativos carnais e mundanos estão adentrando pelas portas das igrejas, porque muitas lideranças não estão tendo uma vida de oração, de dedicação, e não estão tendo discernimento mais do que é santo e do que é profano. Então está se misturando, o profano está se misturando, e hoje muitos atrativos mundanos estão infiltrados dentro das igrejas, e aonde muitos perderam a visão e estão vivendo totalmente uma vida descompromissada com Deus, descompromissada com a verdade, e estão vivendo muitos. É uma pura realidade, irmãos, que muitos não têm coragem de pregar, mas muitos estão vivendo distante, mesmo fazendo parte de uma denominação, porque não estão tendo uma vida cotidiana com Deus, uma vida de entrega a Deus. Sinônimo de intimidade com Deus não é simplesmente uma multidão de gente fazendo parte de uma denominação, mas sim a quantidade de pessoas que têm intimidade com Deus e que vivem de fato em comunhão com Deus. Deus não está à procura simplesmente de uma multidão, Ele está à procura de pessoas sinceras, compromissadas com Ele.
Na Babilônia, não são muitos judeus que vão fazer a diferença. São poucos, algum deles, Daniel, outro Ananias, Misael e Azarias. Esses jovens, esses homens, eles vão fazer toda a diferença na Babilônia. Em nossos dias atuais, Deus não está procurando uma massa grande para poder fazer a diferença, porque sempre, olhando para a Bíblia, foi a minoria que fez a diferença. Você pode analisar, sempre foi a minoria que optou a viver uma vida de dedicação e de devoção a Deus. E hoje nós estamos vivendo em tempos, irmãos, que é para poder a gente, com toda a liberdade que a gente temos de expressão de fé, nós poderíamos estar fazendo muito mais a igreja do Senhor. Mas às vezes, eu sou pastor presidente da Assembleia do Trono de Deus, Palavra Viva, pela misericórdia do Senhor. E sempre eu estou convocando os irmãos, ensinando, se santificar, orar, se dedicar ao Senhor, para que não venha ser enganado por essas ondas de falsos ensinamentos, por ensinamentos que deixam a pessoa confortável vivendo em pecado. Então, nós estamos lutando constantemente. Gente, vamos orar. Gente, vamos jejuar mais. Vamos meditar mais na palavra. Vamos ter momento com Deus. Vamos se reservar para Deus. Irmãos, eu posso passar às vezes o dia todo resolvendo uma coisa e outra, porque a gente não para. Mas sempre, meia-noite, eu estou com os meus joelhos dobrados. Levanto todos os dias 4 horas da manhã para poder orar. E às vezes eu faço isso. Eu levanto 4 horas da manhã, eu oro ali até às 5 e pouco. E às vezes eu venho aqui para a igreja para poder ficar mais um pouco a tempo a sós com Deus. E aqui eu não respondo mensagem de ninguém, aqui eu não atendo ninguém, aqui é meu momento com Deus, porque eu entendo que todo homem de Deus tem que ter o seu momento com Deus. Daniel, ele orava 3 vezes por dia. É um homem que tinha uma vida devota a Deus, independentemente de como foi o seu dia, independentemente das circunstâncias que ele enfrentava, ele entendia que a questão de orar é uma questão de sobrevivência espiritual. Por isso que ele orava constantemente. Por isso que ele buscava constantemente a presença do Senhor. Por isso que ele se dedicava uma vida devota ao Senhor. Observa que Daniel, ele é um homem ocupadíssimo. Ele tinha um serviço, um cargo de suma importância na Babilônia. Ele alcançou o favor do rei pelo seu destaque de sabedoria, de dedicação. Então, é um homem que ele tinha um cargo de suma importância. Ele serviu o palácio, ele serviu o rei, mas mesmo assim, Daniel, ele orava 3 vezes por dia. Às vezes, tempo você nunca vai ter se você não separar um tempo para poder orar, para poder buscar. Às vezes, hoje, o inimigo, ele tem roubado o tempo do povo. O diabo tem colocado coisas na vida das pessoas para ocupar a mente delas. É com celular, é com rede social, é amizade, é serviço, é cor de casa. E as pessoas estão perdendo as suas intimidades com Deus. Estão morrendo aos poucos espiritualmente e não estão percebendo que não estão tendo tempo mais para Deus. E às vezes pensa que há um culto no domingo, ou às vezes em um culto meio de semana, isso é o suficiente para poder manter de pé espiritualmente. E não é o suficiente. Nunca, jamais será. Porque a gente vem no templo para poder ouvir a palavra do Senhor e se fortalecer espiritualmente, mas executando e colocando em prática tudo aquilo que o Espírito Santo de Deus nos orienta por meio da tua palavra. Se a gente não colocar em prática em nosso cotidiano o que nós ouvimos por intermédio da palavra,
que o Espírito Santo de Deus nos orienta, a gente continuaremos do mesmo jeito, da mesma forma, da mesma maneira. Então muitos não entendem que muitas das vezes já estão fracos espiritualmente, desanimados, sem força de orar, sem força de jejuar, tudo concernente que se diz respeito a buscar a presença de Deus, muitos já não dão conta mais de ter uma vida constante com Deus, porque na verdade ele começou a ter tempo para tudo, menos para Deus, e não teve momento de separação com Deus. Às vezes, em momento ali no horário de almoço, está ali orando. Às vezes quando acorda, já acorda naquela correria, naquela fadiga. Às vezes só acorda atrasado. Às vezes hoje, irmão, as pessoas, foi criado um meio de tecnologia para os nossos dias atuais, para que as pessoas ganhassem tempo. Só que as pessoas estão perdendo tempo. Foi criado transportes e muitas dentre outras coisas. Só que as pessoas continuam sem tempo ainda mais em nossos dias. Porque tempo, você às vezes não vai ter tempo. Tu vai criar um momento, um tempo para você e Deus. Tu vai separar um momento para você e Deus. Então de manhã, acordar um pouco mais cedo e orar, falar com Deus. Irmãos, escute isso aqui. Quando você ora, tem livramento de Deus para a sua vida. Quando você, antes de sair da sua casa, escute isso que eu vou falar para você. Independentemente se você vai numa padaria comprar um pão, ou se você vai pegar um ônibus, ou se você vai entrar dentro do seu carro e você vai para o seu serviço, ore todas as vezes antes, porque a oração que você faz é o livramento que Deus vai te dar horas depois. Então sempre quando você acordar, que você for trabalhar ou para algum canto, comprar um pão, você nunca sabe, mas a oração pode te livrar de muita coisa ruim que o diabo pode estar tramando contra a tua vida. Às vezes uma oração simples: Deus, me guarda, me livra nesse dia, guarda a minha casa, guarda a minha família, guarde por onde eu andar, por onde eu pisar os meus pés, esteja nos guardando. E vamos ver isso aqui na luz da palavra. Observa que quando você for deitar, antes de você dormir, quantas pessoas que morrem de infarto, enquanto está deitado, acorda sem ar, e muitas das vezes morre quando está deitado. Tem que orar antes de você dormir. É o livramento que Deus pode te dar na madrugada de infarto. É um livramento de algum mal que pode vir sobre a tua vida. Quando você ora: Deus, guarda a minha noite, guarda, Senhor, meu sono, me livra de todo mal, me livra de ataques espirituais, porque a Bíblia diz no livro de Efésios, capítulo 6, no seu versículo 12, que a nossa luta não é contra carne nem contra sangue, mas é contra principados e potestades. Você entende que há uma luta constante? Está escrito no livro dos Salmos que se não fosse pela misericórdia de Deus, o diabo nos engolia vivo. Você entende que qualquer momento o diabo pode nos atacar? Irmãos, eu tiro por base da minha vida quantos ataques espirituais às vezes eu sofro quando eu deito. Quantos ataques espirituais, quantas vezes demônios vêm para tentar me sufocar, furioso. Eu já compartilhei com os irmãos aqui várias experiências do mundo espiritual. É só você acessar os nossos vídeos que você vai se deparar com experiências espirituais que eu tive aqui fortes com Deus. Então por isso que a gente devemos sempre orar antes de dormir, buscando de Deus o livramento, a proteção divina. Hoje muitos dormem desprotegidos porque não ora, acorda, levanta, muitos não voltam para casa. Muitos vão na padaria comprar um pão, sofrem um acidente, é atropelado por um carro. E muitas das vezes muitos falam: mas por quê? E muitas das vezes uma oração te livra de tudo isso. Daniel, ele tinha um hábito de orar 3 vezes por dia. Linhas teológicas vão apontar que ele orava de manhã, de tarde e à noite. Você entende? De manhã, ao acordar, compreendo eu, sendo grato a Deus por mais um dia que está vendo o sol. À tarde, certamente quando chegava depois do seu expediente de trabalho, ele ia fazer, a primeira coisa que ia fazer era orar, agradecendo a Deus por mais um dia de serviço, por mais um dia de saúde e de proteção divina. E à noite, certamente acredito eu e creio
que era antes dele dormir, pedindo a Deus que desse uma noite tranquila e uma noite em paz. Esse mesmo Daniel, ele tinha esse hábito de orar e de buscar a presença de Deus. Daniel não abriu mão de Deus, e Deus não abriu mão de Daniel em momentos difíceis. Se você não abrir mão de Deus, Deus também não vai abrir mão de você. A Bíblia diz: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós. Deus nunca te abandonou. É muitas pessoas que estão abandonando a Deus, estão se afastando de Deus. E muitas das vezes Deus está lá, no mesmo lugar, te esperando no mesmo lugar. Observa que quando Deus descia no jardim para poder falar com Adão, todos os dias Adão estava no mesmo lugar. E no mesmo lugar que Adão estava, ele ouvia Deus e ele falava com Deus todas as tardes. Até o dia que Adão peca mais Eva e eles vão se esconder. E a pergunta de Deus é: Adão, onde tu estás? Adão fala: eu estava com vergonha, porque eu estou nu. Quem te diz que você está nu? Por que que antes, quando ele estava no lugar da intimidade, ele não tinha vergonha? Mas agora, quando ele peca e tem vergonha, ele não está mais no lugar que antes estava. Muitas pessoas saíram do lugar da oração, saiu do lugar do jejum, saiu do lugar da palavra, saiu do lugar de uma via de intimidade que tinha com Deus. Deus está no mesmo lugar te esperando. Foi muitos que saiu do lugar aonde Deus estava todos os dias esperando ele. Muitos que se afastaram de Deus, que ficaram distante de Deus. Então Daniel, ele se assentou em seu coração em viver uma vida, propôs em seu coração viver uma vida devota a Deus. E observa que por este homem ser fiel e ser temente a Deus, é que vão ter alguns levantes contra a vida dele. E eu queria falar um pouco sobre isso. Diz o texto que algumas pessoas dentro do palácio, alguns homens invejosos, porque vê o destaque de Daniel, então vai persuadir o rei dizendo para que viesse baixar um decreto de 30 dias, para que não viesse adorar outro rei, a não ser o rei Dário. Eu quero que você observe uma coisa: quando não achar nenhum defeito em você, vão tentar achar um defeito no Deus que você serve. Vão tentar achar um defeito em você, uma falha, uma brecha. Vão chamar você de religioso, de quadrado, que quer ser melhor do que as pessoas. E foi isso que fizeram com Daniel. Eles observaram a vida de Daniel, eles analisaram a vida de Daniel, e eles pôde perceber que Daniel era fiel e temente e orava 3 vezes por dia. E Daniel tinha uma petição, porque Daniel orava com a janela aberta em direção a Jerusalém, pedindo a Deus que um dia pudesse retornar à terra, à cidade dos seus pais. Daniel não pôde voltar para Jerusalém, mas todos os dias ele abria a janela e olhava para Jerusalém. Eu faço uma pergunta: para quem você está olhando? A sua janela está abrindo para quem? Para quem está abrindo a sua janela? A sua janela está abrindo para poder orar, para poder olhar para Jerusalém? Ou a tua janela está abrindo para as coisas mundanas, carnais, que são momentâneas e que são passageiras? Me diga, porque muitos estão abrindo a janela para poder ficar igual Eutico, olhando, oscilando, dormindo na janela, olhando para as coisas mundanas, carnais. Mas ainda tem pessoas como Daniel, que está abrindo a janela para poder olhar para Jerusalém, para poder orar e pedir ao Senhor: Senhor, que um dia eu possa voltar, porque nós não somos daqui, nós somos peregrinos, estamos aqui de passagem, e um dia nós retornaremos para Jerusalém, e devemos orar todos os dias: Deus, que um dia eu possa retornar à Nova Jerusalém, porque lá é a minha origem, porque eu nasci de Deus, e é para lá que eu vou voltar para perto de Deus. E vendo eles que Daniel fazia essa oração 3 vezes por dia, eles vão persuadir o rei, e o rei vai aceitar.
E eles vão dizer: olha, tem um homem aí que está violando a tua lei, ó rei, o seu decreto. Na verdade, decreto. O seu decreto, ó rei. Sim, quem é? Daniel. A Bíblia diz que o rei, porque assinou um decreto e selou com o anel real, agora ele tinha que lançar Daniel na cova dos leões. Irmãos, deixa eu abrir parênteses para algo aqui. O rei Dário, ele cometeu uma besteira. Ele assinou um decreto. Ele, através desse decreto, tocou na vida de Daniel. Foi persuadido? Foi, mas tocou. Jogou Daniel dentro da cova dos leões. Deixa eu abrir parênteses aqui. Ele não dormiu. Diz a Bíblia que ele não bebeu vinho. Ele não ficou em paz. Ele ficou perturbado a noite toda. Tu sabe por quê? Quem toca na vida de homem de Deus fica perturbado. Não dorme de noite. Tem insônias. Tem pesadelo. Quem toca na vida de homem de Deus, de mulher de Deus, de fato, de pessoas que têm compromisso com Deus, eles ficam perturbados. Você conhece algumas pessoas que estão perturbadas, é porque tocou na vida de quem não é para ter tocado. Porque às vezes a pessoa escuta alguma coisa da gente e já logo escuta as informações erradas e já logo começa a falar mal e vão ficar perturbados. Quem toca na vida de homem de Deus. Daniel ficou na cova dos leões em paz, ficou em momento de prova em paz, mas o rei que tocou na vida dele, que lançou dentro da cova dos leões, não ficou em paz. Não ficou em paz. E amanhã o rei foi lá já para poder saber como é que estava Daniel. Daniel, o teu Deus a quem tu serve continuamente possa ter te livrado. Ele vai dizer: vive, ó rei, para sempre. Foi achado em mim inocência, e o Senhor me livrou da boca dos leões. Irmãos, observa que Daniel, ele não deixou para poder orar dentro da cova dos leões. Ele orou antes. Ele já tinha uma vez de oração. Você entende que a oração, volta a dizer o que eu falei lá atrás, lembra? Ao sair de casa, para ir numa padaria, para ir em qualquer lugar, você sempre tem que orar antes? Pois é livramento. A oração que você faz hoje é livramento amanhã. A oração que você faz de manhã é livramento à tarde. Eu quero que você atente para esta palavra. Daniel, ele não deixou para poder orar dentro da cova dos leões, mas ele já tinha uma vida de oração. E o Senhor o livrou da cova dos leões. O Senhor o livrou justamente porque ele já tinha uma vida de oração. Ou seja, quem ora pode até enfrentar grandes desafios. Quem ora pode até enfrentar levantes e mais levantes. E a princípio, até parece que quem ora enfrenta muitos problemas. E vem muitos problemas. Mas a mesma oração que às vezes faz o inimigo se levantar contra você, é a mesma oração que vai trazer livramento para a sua vida. É a mesma oração que vai te proteger. Então entenda o poder da oração. Às vezes, os irmãos aqui que me acompanham no canal, tem alguns irmãos que fazem parte da linha de transmissão, e eu até te convido a você que quiser fazer parte da nossa linha de transmissão. Na descrição dos nossos vídeos sempre tem aí o nosso WhatsApp. Você pode fazer parte da nossa linha de transmissão e ali, se mesmo seu canal do YouTube não te avisar dos nossos vídeos, lá você vai receber os nossos vídeos todos os dias. E você vai acompanhar todos os dias uma palavra de Deus como essa ao seu coração. E lá também todos os dias eu estou orando pela tua vida, pela tua família, pela tua saúde, pela tua casa, pedindo a Deus para que Deus venha te livrar, venha te guardar, venha te proteger. Então você pode estar todos os dias de manhã recebendo um áudio de oração e orando juntamente comigo. Abrir aquele áudio e você, às vezes, dentro do seu carro, indo trabalhar, você pode estar em conexão em espírito com Deus e você orando juntamente comigo. Deus, eu estou em concordância
com a oração do pastor Luciano. Me guarda, me livra, me capacita, me levanta, me dá força, Senhor. Porque essa é a nossa oração. Todos os dias eu mando oração na linha de transmissão, abençoando a vida dos irmãos que têm nos acompanhado, orando por todos que me acompanham aqui no canal. Então faça parte dessa linha de transmissão, para que você venha ser notificado ali com os nossos vídeos todos os dias. Às vezes o canal do YouTube, irmãos, quantas vezes eu posto vídeo aqui e irmãos falam comigo: pastor, não fui avisado ainda, o YouTube não avisou, porque nem sempre o YouTube vai notificar as pregações. Por isso que eu falo para os irmãos, os poucos que nos assistem aqui, deixa o seu like. É importante para que o YouTube possa compartilhar os nossos vídeos. Deixe seu comentário, o que você achou do vídeo. Compartilha com alguém nos grupos do WhatsApp que você tem. Compartilha no Facebook, para que venha alcançar mais pessoas. Uma palavra dessa, irmãos, ela cura uma alma, ela dá o direcionamento para uma pessoa, ela livra alguém que está prestes a cair num laço do diabo. A pessoa ouve uma mensagem dessa, então a pessoa entendeu o poder da oração, e a pessoa vai começar a orar, vai começar a buscar, vai começar a se dedicar ao Senhor, antes de sair de casa, à tarde quando voltar do serviço, à noite antes de dormir. Você vai estar orando, pedindo a proteção de Deus. Então que você possa estar aqui nos ajudando, sendo um canal de Deus também neste canal aqui, ajudando o pastor Luciano a alcançar mais vidas, mais almas. Eu estou quase sem voz, irmãos, porque eu já venho desde a madrugada orando, clamando ao Senhor. E o Senhor ardeu fortemente em meu coração esta palavra, para poder estar compartilhando com vocês aqui no canal. Que você possa ser edificado, irmãos, pelo poder da palavra de Deus. Guarde isso. A palavra de Deus, a palavra bibliocêntrica, é a maior revelação de Deus para a sua vida. Ela te orienta, ela te guia, ela te conduz, ela te levanta, ela te liberta, ela te transforma. Ela faz tudo o que a gente não pode fazer. Então receba esta palavra, guarde em seu coração, em nome de Jesus. Amém.